E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e hoje eu tô aqui para falar de uma ferramenta um pouco diferente chamada Segure Esta Bolada, e eu tenho certeza que alguém mandou um lá ele agora. Mas sem resenha nenhuma, o Segure Esta Bolada é um jogo que tem no site da Betfair que você pode ganhar até 5 mil reais e o melhor, você não tem a possibilidade de perder nem um centavo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem de forma prática como funciona, porque é bem simples de entender mesmo. Basicamente é o seguinte, você começa o jogo com 5 mil reais e aí vai ter lá uma pergunta, na verdade tem algumas opções de pergunta, né, tipo assim, no jogo Cruzeiro e Grêmio, né? Essa próxima partida do Cruzeiro. O Grêmio vai vencer o Cruzeiro? Se você acha que o Grêmio vai vencer, você coloca lá os 5 mil reais no sim. Se você acha que não, né? Que vai dar empate ou que o Cruzeiro ganha, aí você pode colocar os 5 mil reais no não. Ou você pode dividir esse valor, por exemplo, colocar 2.500 em cada um, colocar 3 mil em um, 2 mil no outro. Você ajusta esse valor de acordo com o que você aposta. Mas deixando bem claro, se você aposta 3 mil no que você acha que vai acontecer e você acerta essa aposta, você vai ter 3 mil reais para a próxima rodada e não mais aqueles 5 mil. Você já abriu mão de 2 mil reais. Deu para entender? Para você ganhar os 5 mil, você vai ter que acertar cravado 15 apostas seguidas, o que é muito difícil. Eu, pelo menos, que jogo nessa estratégia de mandar tudo no sim ou no não, o máximo que eu cheguei foi na 8ª pergunta, tá? E aí teve a 9ª pergunta que era tipo assim, o jogo tal vai ter 10 ou mais escanteios? Eu coloquei, vai. O jogo teve 9 escanteios, eu perdi tudo e voltei pro começo. O que eu sempre lembro, né, galera? Apostar com responsabilidade para se divertir. Nessa modalidade especificamente, você não vai perder o seu dinheiro, né? É um dinheiro da Betfair que você está apostando, por isso mesmo é até mais divertido, mas eu já faço o alerta, enquanto você perde, você fica injuriado, mas pode ser muito divertido e quem sabe você não seja o bichão das apostas e ganha esses 5 mil conto aí, é possível. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos lá na Toca da Raposa, tendo em vista aí o jogo do próximo domingo contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Alguns jogadores que estão em recuperação do departamento médico, como o William e o Lucas Oliveira, provavelmente não vão para o jogo mesmo, tá? Fizeram um trabalho físico mais uma vez. E quem falou após o treino dessa quinta foi Rafael Elias, afirmando a confiança total de todos que o Cruzeiro vai para o Sul em busca dos 3 pontos. E o Papagaio também destacou o trabalho forte que vem sendo realizado durante a semana e a ciência dos objetivos que o clube precisa alcançar. E ainda que o desempenho do Cruzeiro na tabela esteja dentro do planejado pela diretoria, né, 12º lugar, vaga na Sul-Americana, o rendimento do Cruzeiro nas últimas partidas, todo mundo já falou exaustivamente sobre o recorte de 2 vitórias em 14 jogos, dessas 6 partidas sem vitória, tudo isso incomoda, e quando a gente faz a projeção de pontos também, né, os atuais 25 pontos, se a gente projeta para 38 rodadas, não atinge aquela pontuação planejada pela diretoria de 53 pontos. Então, nesse momento, eu acho que a gente pode dizer sim que o Cruzeiro está abaixo do planejamento e precisa voltar a vencer. É claro que um cenário de precisar ganhar do Grêmio em Porto Alegre nunca vai ser fácil, porque nunca é fácil ganhar do Grêmio jogando na casa deles. É um grande clube, né? Subiu da Série B, assim como o Cruzeiro na última temporada, tem até um orçamento mais alto que o nosso, mas, gente, é futebol, né? O Cruzeiro jogou 3 vezes com o Grêmio esse ano e nós não fomos inferiores tecnicamente no jogo em nenhum dos 3 jogos. A questão é, a gente só ganhou um, né? Teve também um empate lá em Porto Alegre e aquela derrota tão custosa na Copa do Brasil no Mineirão. Sobre o Papagaio especificamente, acho que é líquido e certo que ele vai ser o titular do Cruzeiro lá no Sul, né? Até pelo gol marcado na última rodada, assumiu essa condição de titular, de camisa 9 do Cruzeiro. O que ele tá precisando é parar de desperdiçar algumas oportunidades, né, Rafael? Porque contra o Botafogo foram 2, o goleiro tem mérito, mas ele podia ter feito coisa melhor. No jogo passado também, ele perde aquela chance depois do rebote do Cássio. Se faz um gol
contra o Botafogo, se faz o segundo ali, teria resolvido a partida, a gente teria pelo menos aí 4 pontos a mais. Mas olhando o copo meio cheio, ele também marcou um belo gol, acho que numa bola até mais difícil, né? O passe de primeira ali do Wesley, Bruno Rodrigues, aquela bola cruzando a área, o goleiro saindo, ele finalizou muito bem, o Cássio não conseguiu reagir. Então, Papagaio, se tiver uma chance, aproveita. Se tiver duas, aproveita, irmão. A gente tá desesperado por alguém que consiga fazer gol. O Cruzeiro nas últimas temporadas tem sofrido muito pela falta de um homem-gol. O Edu conseguiu fazer esse trabalho na Série B do ano passado. Seria uma incógnita para a Série A desse ano, né? Ele quis sair também. Não tem por que a gente voltar nesse assunto, mas pelo amor de Deus, Papagaio, seja você esse cidadão que vai fazer o gol aí, que vai ajudar o Cruzeiro a conseguir as vitórias, porque o Gilberto, infelizmente, não conseguiu ser esse cara até o momento, né? E depois da atuação extremamente infeliz contra o Corinthians, sobrou pra Barba, né? Tá aí com a cara lisa, e acho que toda estratégia aí pra tirar essa nhaca vale, né? Arranca barba, arranca cabelo, reza, ora, pula, toma banho de sais, benze, faz o que for necessário, irmão, mas volta a ser um jogador útil. E a gente até discutiu um pouco sobre isso na live lá com Samuel Venâncio, né? Se valeria a pena relacionar o Gilberto ou não para o próximo jogo do Cruzeiro. Ele tá treinando normalmente com o grupo, não tem nenhuma informação sobre proposta, negociação. O Gilberto não vai sair do Cruzeiro, viu, rapaziada? Não tem proposta por ele, o contrato é até o final do ano que vem, o salário é alto, não existe a hipótese de dispensa do jogador, como algumas pessoas chegaram a cogitar também. Então tem que dar um jeito de se recuperar esse camarada. Como o jogo contra o Grêmio é fora de casa, eu levaria o Gilberto para o jogo sim. Teria ele como opção ali, eventualmente, para entrar no segundo tempo. Sei que a maioria da torcida do Cruzeiro não tá querendo ver o Gilberto nem pintado de ouro, né? Muito menos de barba ou sem barba, mas ele é a opção de centroavante que o Cruzeiro tem no plantel. E aí eu acho que até vale a pena a gente abrir um pouquinho a discussão, né? Quais seriam as outras alternativas para fazer o papel ali de um falso 9? Porque o Bruno Rodrigues jogou ali, não foi bem. O Matheus Vital foi uma espécie de falso 9, né? Um meio atacante contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro até fez gols, mas não com participação ativa do Vital. Um jogador do elenco que já fez esse papel de centroavante na carreira é o Paulo Vitor. No entanto, por algumas imagens de treino que foram divulgadas nos últimos dias, tive a impressão que o Paulo Vitor estava treinando como lateral direito. Isso não é uma informação que eu tô dando, é uma impressão que eu tive a partir de algumas imagens que o Cruzeiro divulgou dos treinamentos, que tinha ali uma linha de colete, né, que tava Paulo Vitor, Pedrão, Juan Santos e Kaique, né? Parecia ser uma linha de 4 improvisada. E aí a gente tem que lembrar, o lateral direito titular do Cruzeiro, William, tá se recuperando de lesão, provavelmente não vai pro jogo. O Palácios deve ser o titular mais uma vez. E no jogo contra o Coritiba, o Paulo Vitor jogou improvisado como lateral direito por alguns minutos ali na reta final do jogo. Não foi bem, é importante a gente pontuar isso, mas talvez seja uma alternativa emergencial do Pepa, caso precise tirar o Palácios em algum momento e não tendo também o William. Tem algum outro jogador mais indicado para ser lateral? Acho complicado a gente pensar num atacante fazendo esse papel, porque uma coisa é o cara ser ala, igual o Pessolano fez com diversos jogadores, né? Bruno Rodrigues, Jajá, Stênio, tentou fazer com Rafael Bilu esse ano, acabou não dando certo. O próprio Paulo Vitor estava jogando como ala pela esquerda lá no Rio Ave de Portugal, antes de chegar ao Cruzeiro. Lateral é diferente, né? Lateral é um cara que precisa compor melhor a linha defensiva, ter uma noção de posicionamento, questão tática, cobertura de zagueiro. Não sei se é a melhor opção. Mas pensando como atacante, eu também não consigo achar que o Paulo Vitor seja uma grande alternativa, porque a carreira dele mostra que é um jogador de pouquíssimos gols, né? Ele não é um grande artilheiro, nunca foi. Adoraria que se tornasse aqui no Cruzeiro. Se jogar ele no comando de ataque, eu espero que faça no mínimo um hat-trick, mas acho muito improvável que ele seja utilizado por ali, até pela forma como a carreira dele se desenvolveu, né? Era um ponta esquerda que foi recuando, e aquele negócio, gente, todo ponta que não faz gol é um lateral ou um ala em potencial. Se você não faz gol e corre, pelo menos você tem que fazer o lado, filho. E entre os jogadores do Sub-20 que treinam com o profissional, apareceu uma cara nova essa semana. Esse da foto aí é o João Pedro, um atacante de 20 anos que veio do Valladolid, estreou no dia 15 de julho pelo Cruzeiro Sub-20 e desde então marcou 5 gols em 6 partidas. O João Pedro foi formado na base do Flamengo, esteve por lá até o início da última temporada, saiu do Flamengo,
foi jogar no Valladolid. O João Pedro não era um jogador de ter grande destaque no sub-20 do Flamengo. Lá no Valladolid, pelo que eu encontrei, ele jogou 18 partidas, não fez nenhum gol, não deu assistências, jogando sempre pelo time B, tá? Que é inclusive treinado pelo Júlio Batista, né? Que foi jogador do Cruzeiro, mas ele normalmente ficava no banco. Ele só foi titular em 2 jogos, normalmente entrava no finalzinho das partidas. Eu diria que o João Pedro era o Stênio, né? O papel que o Stênio faz no elenco do Cruzeiro hoje. Você olha pro consolidado, nossa, ele jogou 18 partidas. Aí você olha pro número de minutos em campo, tipo 300 minutos em campo. O cara jogou 3, 4 partidas inteiras, se você vai somar a minutagem. Por isso que a gente precisa fazer sempre uma análise qualitativa, né? Não olhar só o número objetivo ali, porque às vezes nos leva a uma falsa interpretação. E o João Pedro no sub-20 do Cruzeiro, ele começou muito bem, né? Na estreia ele entrou no segundo tempo, já fez um gol, na última partida também marcou um gol, participou de outro que ele fez o cruzamento e o zagueiro marcou gol contra. Isso até mostra um pouco que o nível técnico do Campeonato Mineiro sub-20 é bem abaixo, né? Então a gente não pode se empolgar demais pelos números dos garotos no campeonato estadual. E o que mais me chama a atenção no João Pedro no sub-20 é que ele sobra muito no aspecto físico, né? Ele é um atacante rápido, que tem ali um bom porte físico, então ele bota na frente, dificilmente os caras conseguem chegar nele. Não sei se no profissional ele vai conseguir ser tão dominante assim, ele que chegou com um contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem, e esse é o último ano de sub-20, então na próxima temporada ou ele tem que ser integrado e jogar pelo elenco principal, ou ele vai ser emprestado para outro clube. Mas eu resolvi falar sobre o João Pedro não apenas por ser um atleta pouco conhecido, né, e que está tendo certo destaque no sub-20 do Cruzeiro, mas até para a gente abordar um aspecto tático. O time sub-20 do Cruzeiro nas últimas partidas tem jogado parecido com o jeito que o Pepa montou o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Tem ali aquele trio de meio campo, né? Um primeiro volante que normalmente é o Ítalo, tem 2 meio-campistas um pouco mais à frente. Desde que o Arielson foi embora lá pro futebol ucraniano, o Cruzeiro jogou algumas partidas com o Juan Índio de centroavante, mas o Juan Índio ainda é um jogador essencialmente do sub-17, né? Que joga de vez em quando pelo sub-20. E aí o Vitinho, que é um meia, passou a jogar como ali um falso 9, um meia atacante de movimentação, que circula bastante no campo. Os meio-campistas, que eu acho que não citei, né? Normalmente são o Japa e vinha jogando o Josefer por ali. O Josefer teve uma lesão, me parece, e começou a jogar o Henrique no setor. Até o Xavier, que jogou no profissional ano passado, entrou nesse último jogo. E aí acontece com os pontas do Cruzeiro que eles têm o papel de ponta em algum momento, mas eles também aparecem mais dentro da área para finalizar. Foi jogando assim que o Arthur Gomes fez os 2 gols contra o Atlético Paranaense, o Wesley também jogou muito bem, fez um gol e deu uma assistência, né? E a dupla de ataque do Cruzeiro tem sido o João Pedro pela direita e o Fernando pela esquerda. Eu falei sobre o Fernando essa semana, inclusive 19 gols na temporada, é o nosso artilheiro da base. E essa seria uma alternativa para o Pepa não precisar ter um substituto do Papagaio, porque beleza, vamos jogar com o Papagaio, mas vai substituir no segundo tempo e não quer colocar o Gilberto, pode colocar mais um meia, fazendo esse 10 ali, e aproxima os pontas, né? Tenta fazer os pontas jogarem um pouco mais por dentro, centralizarem um pouco mais. O próprio Real Madrid tá jogando assim, se vocês acompanham lá na Espanha, desde que contrataram o Bellingham, né? O Bellingham é esse meia atacante, esse 10 ali, e o Vinícius e o Rodrigo, que são os atacantes, estão tendo um papel de fechar mais por dentro. E talvez essa não seja a estratégia ideal para o Cruzeiro nesse momento, mas pode ser muito interessante quando a gente tiver uma Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira tendo liberdade, né, jogando ali como esse 10, não é um falso 9 propriamente, ele não vai estar ali brigando com o zagueiro, mas dá um passinho atrás, deixa o zagueiro nessa indefinição e tenta achar bolas ali, né, infiltração para os pontas entrarem na área para finalizar. É uma ideia que pode ser desenvolvida pelo Cruzeiro aí para as próximas rodadas do Brasileiro. E para fechar, quero falar brevemente sobre o Alisson, que a novidade é que não tem novidade nenhuma. Ele segue treinando separado, não tem nada novo sobre proposta de transferência e as janelas das principais ligas europeias vão fechar no dia 1º de setembro. Então é possível que na próxima semana a gente tenha aí um desfecho para essa novela, né? É fato que o Alisson teve propostas concretas do futebol português, propostas que foram recusadas pelo Cruzeiro, não era um valor que o Cruzeiro considerava ideal para emprestar o jogador, e teve sondagem, né, do futebol mexicano e do futebol da Arábia Saudita. No México, a janela vai até 13 de setembro,
setembro e na Arábia Saudita uma semana a mais, até dia 20 de setembro. Então não dá pra gente bater o martelo, dizer que o Alisson vai ficar no Cruzeiro, mas se não aparecer proposta nenhuma, a situação deve seguir essa como tá até o fechamento das janelas de transferência. Eu acho que o cenário mais positivo para todo mundo seria o Alisson, a diretoria do Cruzeiro, comissão técnica, enfim, conversar, chegar num acordo. Quem vacilou na história parece que realmente foi o Alisson, tá? Que não respeitou a hierarquia. Pede desculpas, seja reintegrado, trabalha muito nos treinos e consequentemente nos jogos quando tiver chance. Faz por merecer uma vaga como titular, porque a gente tá falando muito da questão do Machado. O Pepa não tira o Machado, não tira o Machado. Tirou, gente. Nos 2 últimos jogos o Machado não foi titular do Cruzeiro. Ele entrou nas partidas, é verdade. Mas o Cruzeiro não tem tantas opções assim de meio campo pra você falar. O Pepa não iria dar minutos pro Alisson. Eu acho, inclusive, que ele provavelmente estaria sendo titular do time hoje, se não fosse o episódio de indisciplina. O Fernando Henrique e o Ian Lucas só entraram em um jogo com o Pepa cada um. É uma coisa que eu, pelo menos, acho que ele deveria rever, deveria botar mais esses caras em campo. Mas não é que o Pepa tá com uma série de opções e o Alisson estaria no final da fila. Se ele voltar e treinar bem, ele vai jogar. E como diz aquele áudio, o menino é bom, ele tem qualidade, ele sabe jogar bola, mas tem coisas a corrigir, tem coisa pra aprender. Não acha que você já sabe tudo com 25 anos, que ninguém sabe, velho. Então, ó, tenta focar, sabe? Pede desculpas se for o caso, mas fica aí, cara, ajuda o Cruzeiro, sabe? Não vai pintar uma proposta que o Cruzeiro quer por você e na marra você não vai sair. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!